Intenções da Santa Missa. Pelos falecidos, por Maria Helena Liberti, Ivone e Mário Segredo. Pela saúde de Giovana Cristine Santos Ribeiro e Luiz Antônio Gubolino. Pelos dizimistas aniversariantes, Alcides Mendes, Josefa Costa, Heloísa de Melo, Cleiton Correia, Dirce Montanari, Marinalva Gonçalves, Luiz Donizete, Claudemir Nardelli, Tiago Matos, Geni Ferreira, Maria Vitti, Ivete Ferrer, José Roberto Razeira, Rui Dressano, Luísa Bortolotti, Alexandre D'Aragone, Ideusita Pereira, Magali Sabadim, Luiz Carlos Pérez, Débora Rossilo, Ivete Petan, Márcio Pedroso e Edilene Teixeira. Reunidos com Jesus, queremos fortalecer o compromisso com todos os doentes e com aqueles que atuam na área de saúde. A Páscoa de Jesus se manifesta no coração das pessoas que se empenham para evitar a doença e devolver o bem-estar aos sofredores. Fiquemos em pé e damos início à celebração. Tu anseias, eu bem sei, salvação, desejo de banir a escuridão, abre, pois, e para em paz meu coração e deixa-nos no céu entrar, deixa-nos no céu entrar, deixa-nos no céu entrar, abre bem as portas do teu coração e deixa-nos do céu entrar, deixa-nos do céu entrar, deixa-nos do céu entrar, deixa-nos do céu entrar, abre bem as portas do teu coração e deixa-nos do céu entrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite a todos. Boa noite. Aos vocês que estão presentes aqui na nossa igreja, vocês, irmãos e irmãs, que nos acompanham através da TV Oração e dos nossos meios de comunicação. Você, irmão e irmã, que estão aí enfermos, que estão nos assistindo. O evangelho de hoje, Jesus, ele vem nos pegar pela mão. Então, que nós possamos, nessa celebração da Santa Palavra, estender a mão também a esse Jesus misericórdia, para que ele possa nos levantar desse leito, desta cama, para que ele possa nos libertar dessas enfermidades, seja lá qual for o tipo de enfermidade que nós temos, seja a febre, como a sogra de Pedro, seja uma Covid, seja lá qual for o tipo de doença, vamos nos colocar na presença de Deus, vamos crer que Jesus, ele tem essa mão poderosa e ele pode nos levantar, ele pode nos restaurar. E a todos nós que estamos aqui, que temos alguma enfermidade em nossa vida, seja lá física ou seja espiritual, vamos estender as nossas mãos também a Jesus e pedir para que Ele venha em nosso socorro e que Ele nos liberte e nos coloque em pé para que nós possamos caminhar para a vida na presença de Deus.
Portanto, vamos nos colocar então na presença desse nosso Deus e pedir perdão cantando. Misericórdia, Senhor. Cristo, piedade, tende piedade de nós. Cristo, piedade, tende piedade de nós. Misericórdia, 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 Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos o nosso canto de louvor. e paz na terra aos homens por Ele amados. Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós nos glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Irmãos e irmãs, oremos ao Senhor. Nesse momento em que nós chamamos de coleta, é o momento em que nós colocamos na presença de Deus as nossas necessidades. Tudo aquilo que nós trouxemos no coração, e você, irmãos e irmãs,
que estão aí em casa, nos assistindo, nos acompanhando pela TV Oração. Você que está em cama, que está enfermo, pega na mão do Senhor, coloca as suas necessidades na mão do Senhor nessa noite. Peça a cura, peça a misericórdia do nosso Deus. E todos nós vamos colocar também os nossos irmãos doentes, de nossas famílias, de nossa comunidade, os nossos irmãos desempregados, os nossos irmãos que nesse momento estão agonizando, por que não? Quantos irmãos nossos que nesse momento estão agonizando por causa dessa pandemia? Quantos que nós conhecemos? Vamos colocar na mão do Senhor, Ele que transforma as coisas ruins em coisas boas, Ele que pode transformar a nossa vida, assim como transformou a vida de Paulo, de Zaqueu, de Mateus e de tantos irmãos que hoje é exemplo para nós. Oremos. Velai, ó Deus, sobre a vossa família, com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sobre a vossa proteção, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, ouçamos a palavra de Deus. Leitura do livro de Jó. Jó disse: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como dias de um mercenário? Como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda sua paga. Assim tive por ganho meses de decepção, e couberam-me noites de sofrimento. Se me deito, penso: quando poderei me levantar? E ao amanhecer, espero novamente a tarde, e me encho de sofrimento até o anoitecer. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear, e se consomem sem esperança. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro, e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom. Cantai o nosso Deus, porque é suave. Ele é digno de louvor, Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém, e os
os dispersos de Israel juntou de novo. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Ele conforta os corações despedaçados. Ele enfaixa suas feridas e as cura. Fixa o número de todas as estrelas e a chama cada uma por seu nome. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. É grande, onipotente o nosso Deus. Seu saber não tem medidas nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas dobra até o chão os que são ímpios. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Segunda leitura. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste, então, o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo-o de graça, sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Como os fracos, eu me fiz fraco para ganhar os fracos. Com todos, eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo, para ter parte dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos em pé para aclamar o Santo Evangelho. Aleluia.
O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelos demônios. A cidade inteira se reuniu na frente da casa. Jesus curou todas as pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares e às aldeias das redondezas. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em sua sinagoga e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, presente, vocês que nos acompanham pela TV Oração, todos nós estamos vivendo um momento difícil, através dessa pandemia e de tantas outras doenças que vêm assolar a nossa vida, as nossas famílias, o nosso povo. Nós vemos aqui um exemplo de como nos livrarmos, muitas vezes, dessas doenças. Senhor, levanta-me. Senhor, socorre-nos, para que nós possamos levantar, seguir adiante e poder te servir. Esse evangelho que nós acabamos de ouvir é a continuação do evangelho da semana passada, quando Jesus, na sinagoga, ele liberta uma pessoa possuída por um espírito mau. E o interessante é que os espíritos maus, eles querem dar testemunho de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é aquele que deve vir para poder salvar a humanidade. Mas Jesus sempre proíbe que eles contem. Não seria melhor proclamar Jesus como Salvador? Jesus como aquele que cura, embora a cura que Jesus fez, ele não fez como prioridade na sua evangelização. Ele fez como uma necessidade para que o povo acreditasse que ele realmente é o Filho de Deus. Nós vemos em diversas passagens, quando Jesus vai curar um doente, ele fala: "Filho, os seus pecados estão perdoados." E qual é a primeira reação daquele povo, dos mestres da lei, dos fariseus? Ele está blasfemando. Somente Deus tem o poder de perdoar. Realmente, isso é uma verdade. Somente Deus tem o poder de perdoar. Só que os corações desses nossos irmãos, ainda fechado, voltado para a lei, e não para a graça de Deus, não reconheciam em Jesus aquele que deveria vir para salvar a humanidade. Falando em curas, nós vemos na primeira leitura de hoje esse desabafo.
de Jó. Nós vemos e sentimos até certo ponto o sofrimento e a angústia que Jó sentiu na sua vida. Nós sabemos que nesse momento, Jó ainda não estava com a enfermidade, com aquela doença que ele contraiu na sua própria pele. Mas ele estava sofrendo por causa das desgraças que estavam acontecendo na sua família. Jó, com certeza, era aquele que acreditava, e acreditava muito no nosso Deus. E ele era zombado até pela própria família. Ele sofria a humilhação dos filhos, da esposa, que dizia que era uma besteira o que ele estava fazendo, que não precisava ele ficar voltado com a sua vida e o seu coração totalmente a Deus, porque tudo que ele possuía era por causa do seu trabalho, era por causa do seu empenho nas coisas que ele tinha aparecido, que tinha feito. Jó era uma das pessoas mais ricas que tinha em cima da terra. Os bens materiais que ele tinha chamava a atenção de muitos, e até mesmo a atenção do tentador, do encardido, como nos dizia o saudoso Padre Léo, a ponto de Deus sentir uma satisfação em falar de Jó. Você viu o meu servo Jó lá na terra? Ele diz assim no começo do livro de Jó. Você viu que pessoa feliz? Você viu como que ele me ama? Você viu como que ele se prostra diante de mim? E o tentador então logo diz: tire tudo o que ele tem. Tire as coisas que ele tem para ver se ele vem te adorar. E Deus então lança esse desafio ao tentador: tire tudo o que ele tem, só não toque na vida dele. Só não toque na vida dele, porque a vida pertence somente a Deus. Mesmo uma vida que nós possamos achar que seja uma vida desgraçada, para Deus não é. Para Deus é uma vida na graça, não desgraçada, mas sim na graça, porque Deus, Ele sente amor e misericórdia para cada um de nós. E foi realmente o que aconteceu. Morreram todos os filhos de Jó. Ele tinha 7 filhos homens e 3 mulheres. E num determinado momento, ele se viu apenas com a esposa. E a esposa fazendo o papel do tentador na vida dele. É isso que você ganha por você adorar esse Deus que você cultua? Aonde que está esse Deus que está tirando de você tudo isso que você tem, tudo que você possui? Então, quando nós falamos em Jó, nós pensamos em 2 coisas: a paciência e a dor. A dor da doença. Jó contraiu uma doença tão grave que ele se coçava com cacos de telhas e sangrava o seu corpo, e mesmo assim ele louvava a Deus, porque Deus, ele o tinha como Criador. E ele dizia: Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. E você, irmão, irmã, que está numa cama, que está num hospital, que está aí enfermo, louve a Deus não por você estar enfermo, mas louve a Deus porque você tem um Deus que cura física e espiritualmente. Ele te levanta pela mão, como levantou no evangelho de hoje a sogra de Pedro. E a partir desse momento em que ele restaura a saúde dessa
dessa pobre mulher, ela já se coloca a serviço do reino de Deus para servir o próprio Deus feito homem. É uma maneira de nós retribuirmos o amor, a misericórdia de Deus. Muitas vezes, na doença, nós nos sentimos bastante debilitados, bastante fracos. Até a nossa fé, muitas vezes, ela se torna abalada. Mas a gente nunca pode perder a consciência e a esperança e a certeza de que mesmo nesse momento difícil, Deus está do nosso lado. Nós muitas vezes nos afastamos de Deus pelas nossas atitudes, pelo nosso modo de agir, de falar, de pensar, pelas leituras muitas vezes que não agrada a Deus, por um programa de televisão, por uma conversa entre amigos que não vai edificar, que não vai trazer nada. Nós nos afastamos desse Deus misericórdia. Mas Deus jamais se afasta de nós. Deus jamais, Ele se afasta até da pessoa mais perversa que possa existir em cima da terra. E a prova disso é Jesus falando sobre o dia do juízo final. Eu tive com fome e me desse de comer, tive com sede, me desse de beber. Eu estava preso, me visitastes. Quem vai preso? Alguns inocentes? Talvez. Mas a maior parte, não. E Deus está com esses nossos irmãos. Ele não nos abandona. O próprio Jesus nos fala: eu estive preso e me visitaste. Ele não fala: eu estive preso inocentemente e me visitaste. Ele diz: eu estive preso, porque Jesus, Ele está no preso. Jesus, Ele não é um drogado, mas Ele está no drogado. Ele não é um bêbado, mas Ele está no bêbado. Então nós temos que ter essa esperança nesse nosso Deus misericórdia, que vem na pessoa de Jesus nos mostrar essa mão forte, essa mesma mão, esse mesmo braço, que um dia tirou aquele povo do Egito e colocou na terra prometida, para cumprir a promessa que Deus tinha feito aos pais, aos antepassados daquele povo. Porque Deus é misericórdia. E quando Ele nos levanta, que Ele nos restaura daquele momento difícil em que nós estamos passando, seja pela enfermidade, seja pelo desemprego, seja pela desavença, seja, enfim, por qualquer coisas ruins que a gente venha a passar e venha a viver, Ele nos coloca em pé para que nós possamos voltar a caminhar, e nesse caminhar procurar proclamar que Jesus é o Senhor. Assim como todos aqueles nossos irmãos, o leproso, o cego, o paralítico, em que Jesus operou a cura, mais do que depressa eles iam proclamar que Jesus o tinha curado. Jesus dizia: não fala para ninguém que você recebeu quem o curou. E mais do que depressa eles iam proclamar: aquele que me curou está no meio de vocês, porque aquele que me curou é o Deus encarnado que veio para nos salvar. A nossa restauração não depende só de Deus, depende também muito mais, talvez, de nós, da nossa fé, do nosso querer, do nosso acreditar que Deus realiza na vida de cada um de nós a obra da graça e a obra da salvação. É comum, eu creio que deve ter acontecido já com maior parte de vocês, ou com todos vocês, de pessoas que quando vê que a gente vai para a igreja, diz: viu, reze por mim,
né? Reze por mim. Mas ele está lá num bar, comendo, bebendo, ele não tem o tempo para rezar. Embora a salvação seja pessoal, mas a intercessão é comunitária. A salvação é pessoal, mas a intercessão é comunitária. E Deus realiza a cura através da intercessão. Nós vemos aquele evangelho de Marcos mesmo, quando aqueles 4 irmãos desce pelo telhado uma pessoa numa cama, um enfermo, e Jesus fala, olhando a fé daquelas pessoas, Jesus o curou. Não olhou para a fé que o doente tinha, mas a fé daquela pessoa. Então nós temos que levar esse Deus misericórdia aos nossos irmãos, começando dentro da nossa própria casa, que muitas pessoas dizem, nossa, dentro da família é o lugar mais difícil de evangelizar. Não pode ser o lugar mais difícil de evangelizar, porque é em família que nós temos que começar a viver a palavra de Deus, que nós temos que começar a sentir o amor, a misericórdia. Por quê? Porque Deus confiou a cada um de nós os nossos filhos, que são filhos dele primeiro, para que nós possamos cuidar, criar, educar na fé e levar esses nossos filhos, levar a nossa esposa, a esposa levar o marido sempre na presença de Deus, para que nós possamos em família pegar na mão desse Deus que nos levanta dos momentos difíceis de nossa vida. E ao invés da gente ficar ali reclamando, eu sou um desgraçado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não tenho sorte. Nós não precisamos de ter sorte na vida, nós precisamos ter a graça de Deus na vida de cada um de nós. Como o apóstolo Paulo nos fala, para nós basta-nos a graça. Se nós tivermos a graça de Deus, nós temos em nós a vida eterna. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo, ele vem nos dizer nessa segunda leitura de hoje. Pregar o evangelho não é para mim um motivo de glória, não é um motivo de glória, mas para Paulo e também para nós deve ser uma necessidade na vida de cada um de nós. Assim como vir à igreja em comunidade, receber a Eucaristia, não por costume, não por hábito, mas por necessidade na nossa vida, para que nós possamos comungar Jesus palavra e Jesus Eucaristia. Então que nós não venhamos na igreja por um costume ou por um hábito de vir à igreja, mas por uma necessidade de ouvir essa palavra de Deus, de tocar na mão de Jesus que está estendida, que está pronta para nos levantar, para nos resgatar, para poder dar a nós uma vida nova e fazer com que essa vida flua a cada momento da nossa caminhada e que nós possamos ter essa certeza que nós estamos caminhando rumo à casa do Pai. E qual que é o salário de tudo isso? Como nos diz o apóstolo Paulo, qual é o salário do evangelizador? A própria evangelização. Qual é o salário de quem vive na presença de Deus? É a própria vivência na presença de Deus. Tem muitas pessoas que dizem assim, que o inferno não existe, que o inferno é a ausência de Deus. É claro, Deus não vai estar lá no inferno, embora Jesus desceu à mansão dos mortos, se mostrou àqueles que estavam nessas condições, e mostrou que Ele veio para salvar a humanidade. Ele mostrou que veio para salvar a humanidade. Mas o salário do pecado é a morte, e o salário da vivência na presença de Deus é a vida eterna. Que nós possamos, irmãos e irmãs, ter essa consciência em nossa vida, e que nós possamos falar como o apóstolo Paulo nos fala: viver para mim é Cristo. Como nós estamos vivendo, o tempo em que nós estamos vivendo aqui na terra é viver em Cristo, é viver por Cristo. E quando Deus nos chamar,
aí então, para nós é uma graça, porque nós vamos poder contemplar esse Deus misericórdia. E mais do que uma vez, Jesus pode nos colocar pela mão e entregar: Pai, eis aqui o teu filho, aquele que na terra procurou te louvar, te bendizer, falar de ti, viver a tua palavra. Este é aquele que venceu as tribulações do mundo, como nos fala no livro do Apocalipse. Que nós tenhamos essa consciência. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe e que Deus nos abençoe a todos, para que nós possamos a cada dia caminhar na presença desse nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces, elevemos a Deus as nossas necessidades, e a cada prece rezemos: a cada prece rezemos: edificai, Senhor, a vossa igreja. edificai, Senhor, a vossa igreja. Protegei a vossa igreja em sua missão de mostrar ao mundo o rosto de vosso Filho Jesus Cristo, vencedor da morte. Rezemos: edificai, Senhor, a vossa igreja. Pelos que sofrem no corpo e no espírito, para que unam seus sofrimentos aos do Cristo na cruz e tenham confiança no Cristo ressuscitado, rezemos: edificai, Senhor, a vossa igreja. Senhor, abençoe e proteja o nosso pároco José Ailton, completando o 3º ano à frente desta comunidade, para que continue sendo forte na fé e perseverante na sua missão. Rezemos: edificai, Senhor, a vossa igreja. Pelos que cooperam nos hospitais e casas de saúde, para que sejam, como Jesus, compassivos e cheios de misericórdia, e passem entre os que sofrem fazendo bem. Rezemos: edificai, Senhor, a vossa igreja. A Eucaristia, motivada pela palavra de Deus, ajuda-nos a nos libertar das cegueiras e viver o verdadeiro sentido da religião, que é o amor. Juntos vamos fazer a oração do ofertante. Senhor, faz de mim um ofertante consciente e generoso, que esse gesto de partilha seja um ato de amor, gratidão e reconhecimento da tua bondade, pois o que tenho de bom de ti recebi: vida, fé, saúde, amor, família e bens. Que esta oferta, Senhor, seja fonte de bênção para mim, minha família e minha comunidade. Amém. As ofertas serão depositadas diretamente nos cestos, tá? Te
apresentamos neste altar como um sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar como um sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor. Vamos nesse momento louvar o nosso Deus, Eucaristia, esse Jesus que está de braços abertos, esperando esse encontro, nos chamando a viver esse amor, a viver essa experiência, para que nós possamos cada vez mais estar perto da felicidade eterna. Cantemos. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é. Irmãos e irmãs, rezemos junto a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros com o sinal da paz. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. A paz. Demos graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas em favor dos homens.
deu de beber aos que tinham sede e alimentou os que tinham fome. Irmãos e irmãs, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Jesus se dá no pão, o cordeiro imolado é refeição, nosso alimento de amor e salvação. Em torno deste altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Toma e come, isto é o meu corpo, que do trigo se faz pão, é refeição. Na Eucaristia, o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Alfa, ômega, princípio e fim, sim, Ele é, sim, Ele é. Alfa, ômega, princípio e fim, sim, Ele
estrela da manhã, para sempre cantarei o seu louvor. Lírio do vale, estrela da manhã. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é. Entrai, inclinai-vos e prostrai-vos, adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus que nos liberta, que nos pega pela mão, que nos chama a uma vida nova e que nos resgata para podermos viver com Ele. Esse é o nosso Deus misericórdia. É o nosso Deus amor, é o Deus da graça, é o Deus que, apesar de toda a nossa fraqueza, Ele nos respeita a nossa vontade, seja para que nós possamos edificar, ou seja, para que nós possamos nos afundar em coisas ruins. Ele nos respeita. Oremos. Ó Deus, vós quisestes que participássemos do mesmo pão e do mesmo cálice. Fazei-nos viver de tal modo, unidos em Cristo, que tenhamos a alegria de produzir muitos frutos para a salvação do mundo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Prestar atenção no final dessa oração, para que nós tenhamos a alegria de produzir muitos frutos para a salvação do mundo. É o momento que Deus nos pega pela mão e que Ele nos coloca a serviço. Então a palavra de Deus está forte na nossa vida hoje. Ele está nos levantando, está nos resgatando, mas não para ficarmos parados, para irmos e para que nós possamos dar frutos e fruto em abundância. Ontem nós tivemos a primeira missa no horário das 10 horas da manhã. E como já voltou na fase laranja de novo, fase amarela, já nem sei mais como que está esse negócio. Mas devido ao número de pessoas que vieram participar dessa missa ontem às 10 horas, o padre, em comum acordo com a liturgia, a gente conversou, e ele vai manter esse horário da missa às 10 horas da manhã, porque as pessoas que vieram aqui, que participaram, eles acharam que é um horário bom, principalmente as pessoas já mais de idade, algumas pessoas também que têm alguma enfermidade, não que uma enfermidade que possa impedi-la de vir à igreja, né? Então eles acharam um horário bom. Então essa missa vai continuar. Como o padre disse ontem à noite, seja lá qual for a decisão do nosso governo, que uma hora pensa uma coisa, deita pensando uma coisa, levanta pensando outra. Nós vamos manter essa missa, porque é bom para os nossos paroquianos. Então, pode divulgar, família, nos parentes, que todo sábado, às 10 horas da manhã, vai ter essa missa também aqui na nossa comunidade. Aliás, nós tínhamos essa missa, que era a missa dos doentes. Nós celebrávamos a missa dos doentes. Os ministros da Eucaristia traziam os doentes, pegavam cadeira de roda, pegavam no colo, trazia,
e nós celebrávamos a missa do enfermo nesse horário. Então esse horário vai continuar, segundo o Padre José. Divulguem, e se quiserem participar também, poderão participar. E você, irmãos e irmãs, que estão aí nos assistindo, nos acompanhando pela TV Oração, nunca se esqueçam que mesmo na tribulação e na doença, nós podemos colocar o nosso sofrimento a serviço do nosso Deus, pela santificação de muitas pessoas, até mesmo da nossa própria santificação, quando nós estamos sofrendo. Eu acompanho uma doente, e essa semana ainda ela estava falando para mim: eu ofereço a minha doença, o meu sofrimento, pela santificação das pessoas. É muito bonito isso, é muito bonito. Então que nós possamos ter sempre em mãos essa mão do nosso Deus, que vem nos resgatar para nos fazer caminhar, tá bom? Vamos então terminar, fazer a nossa oração final. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora e São Pedro, desça sobre vós, sobre vossas famílias, e também sobre todos os doentes de nossa família, de nossa comunidade e do mundo inteiro, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos e irmãs, tenham todos uma santa noite, vão em paz, e o Senhor vos acompanhe. Boa noite a todos. Boa noite.